Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Nessa aula de hoje, como nós estamos dentro do que seriam as férias do cronograma da Diocese, a gente vai poder pegar e ver as perguntas que vocês bolaram. Então hoje a gente vai pegar o tema que você pediu do judaísmo. Judaísmo, eu li a melhor definição que eu já li do judaísmo, foi uma definição negativa, né? O que o judaísmo não é. Num livro de ficção escrito por um padre jesuíta, ele diz que o judaísmo não pode ser subsumido em nada, e por isso ele deixa todas as autoridades malucas. Quer dizer, quando você pega e tenta agarrar o judaísmo, você diz é uma religião, aí você vai encontrar um judeu que é Hare Krishna, não segue a religião judaica. Aí você diz é uma nação, e os ritos religiosos? É uma raça, como se raças existissem. Mas tem judeu preto, tem judeu branco, tem judeu amarelo, tem judeu cor de abóbora, sei lá. Então, o judaísmo, ele é tudo isso ao mesmo tempo. É uma religião, na verdade, várias religiões diferentes. Várias? Várias. Você pegar a religião do Naturei Karta, por exemplo, é uma seita dentro do judaísmo. E a religião de um cara que pertence à sinagoga conservativa americana, os caras não têm praticamente nada em comum. Como assim? Porque eles não acreditam nas mesmas coisas, não fazem as mesmas coisas. Eles fazem tudo de maneiras muito diferentes. Mas então vamos pegar e vamos ver como é que chegou nisso, pra gente conseguir entender o que é isso. Então, eu tô com uma dúvida. Eu achava que o judaísmo, assim, era uma religião, pregava uma coisa. Aí tinha os grupos radicais que seguiam a pé da letra e foi assim, abrindo, né? Tipo, uns que seguiam uma parte ou outra, um que seguia quase nada. Não é assim? Tem coisas que pregam coisas diferentes? Justamente, que pregam coisas diferentes. E um ponto crucial no judaísmo em relação ao cristianismo, né, a gente vai ver a história, vamos ver a história do judaísmo para conseguir entender isso. Mas uma coisa que é um ponto crucial no judaísmo é que a intenção não conta, o que conta é a prática. Então você pode ter na mesma sinagoga um sujeito rezando para Satanás, literalmente, e um outro rezando para Deus. Como assim? Ele pode estar rezando para Satanás, para confundir Satanás, para Satanás não entrar no caminho dele e dar sorte para ele fazer uma coisa. Por exemplo. E é permitido isso? Por quem? A questão é essa. No judaísmo. Não existe, não tem papa. No Talmud, no... Pois é, o problema é esse. Você não tem um papa. Então você vai ter... Mas não tem um livro soberano, tipo assim, segue esse, a Torá, segue só a Torá. Não. Os outros são, assim, referência? Não, é o contrário. A Torá é referência e o Zohar, a Talmud que dizem... Vamos ver a história? Vamos, vai. Para começar, a gente tem um povo judeu. Mais exatamente, a gente tem um pedaço do povo judeu. Porque 10 tribos se perderam, ninguém sabe para onde é que elas foram. Os mormons dizem que os índios americanos são as tribos de Israel, mas é extremamente improvável. Para não dizer que é maluquice. Os judeus, então, no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente tinha ali? Naquele momento, que é a hora que a gente vai ter separação entre o judaísmo e o cristianismo, o que a gente tinha? O judaísmo do Segundo Templo era uma religião baseada no templo. O centro da religião era o templo.
você tinha gente que viajava desde o atual Iraque a pé, 15 dias de viagem, para ir lá nas grandes festas no templo. Todo mundo fazia sacrifícios no templo. Se você pegar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, que é a narrativa do comecinho da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que Nossa Senhora vai no templo oferecer o sacrifício, né, de 2 pombinhas, como qualquer mulher judia faria depois de nascer um neném. Na verdade são 2 sacrifícios, né, cada um de uma pombinha, um sacrifício de ação de graças e o outro que esse Nossa Senhora não precisava fazer, mas fez para não dar escândalo, pedindo perdão por ter jurado que esse é o último filho na hora das dores do parto. O parto, antes de inventarem anestesia, doía muito, sempre. Aí a mulher jurava, esse é o último, esse é o último. Aí, para ela pedir perdão por jurar isso, fazia um sacrifício. Mas você tinha alguns grupos que eram separados do povão. Quer dizer, você tinha uma maioria absoluta de povão, que o que interessava a eles era ir para o templo nas festas, oferecer sacrifício, ou ainda que o cara não possa ir, ele mandava dinheiro para oferecer o sacrifício em prol dele, né? Era uma religião baseada no sacrifício do templo. Esse era o ponto central da religião, o sacrifício do templo. E também o descanso aos sábados e de 7 em 7 anos e a cada 50 anos. Mas existiam alguns grupos separados dos outros. Alguns grupos que já tinham o que a gente consideraria hoje em dia religiões diferentes. Tão diferentes quanto o Testemunha de Jeová, catolicismo. Dentro do judaísmo. O templo, ele era controlado pelos saduceus. Os saduceus, eles eram, digamos, os testemunhos de Jeová da brincadeira. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não acreditavam em nenhum outro livro. A Torá. Justamente. Eles acreditavam só na Torá, não no Tanar. Não no Torá e profetas e agiógrafos. Né? Só o Pentateuco. Eles não acreditavam na lei oral. Mas a essência da Cabala não é a lei oral? A Cabala foi ser inventada 12 séculos depois. Eu achei que era uma coisa assim, sempre existiu. Não. Cabala foi ser inventada 12 séculos depois disso. A gente está falando do século I. Então, esse pessoal, eles tinham o controle do templo por razões políticas. Porque o reizinho imposto por Roma, Herodes, ele não era judeu. Pela lei judaica, ele não era judeu, porque a mãe dele era de uma outra nação, era idumeia. Então, ele, pela lei judaica, não era considerado judeu. O resultado é que ele pegou esse grupo, então, que era um grupo... é só sangue puro. Judeu é filho de mãe judia. Mãe ou mãe-pai? Mãe. Judeu, pela lei judaica, judeu é filho de mãe judia. Uma mulher não judia, ou seja, que não é filho de mãe judia, se converta, ela vai ser sempre... vai ter sempre uma série de restrições, porque ela vai ser sempre considerada da mesma categoria de uma prostituta. Mesmo que ela se converta? Porque ela se converteu. Antes dela se converter, ela era muito pior do que a prostituta. Ela era uma não judia. Mas
Aí você tinha esse pessoal, que eram os saduceus, que era basicamente uma galera rica, poderosa, e que por isso os tetrarcas, que eram os reizinhos lá postos por Roma, e a própria Roma apoiavam esses caras, eles tomavam conta do templo. Então os sacrifícios do templo eram feitos por sacerdotes que eram escolhidos por essa galera. O sacerdócio no judaísmo, ele é hereditário, é a família Cohen. Então qualquer judeu de sobrenome Cohen, ele é sacerdote. O que faz com que ele tenha uma série de restrições. Ele não pode entrar no cemitério, ele não pode casar com uma prostituta, inclusive uma mulher muito honesta, mas que se converteu. Ou seja, uma goi. Convertido. Convertida não pode. Uma amiga minha que tinha esse sobrenome queria se casar com um árabe em Israel. Eita. E assim, deu uma confusão danada. Mas aí tinha, além deles, um outro povo muito legal que Flávio Josefo, que é o grande historiador desse tempo, que é um judeu que passou para o lado dos romanos, quando os romanos foram devastar lá Jerusalém, e aí ele escreveu uma história dos judeus, escreveu como é que são os judeus, etc. Ele é a grande testemunha que a gente tem sobre esse período. É ele e as coisas que se encontram arqueologicamente, que até agora todas elas bateram com ele. E no século passado, se não me engano foi até 1948, né, quer dizer, fazendo 70 anos esse ano, foram encontrados uns papéis que se presume pertençam a essa seita, a seita dos essênios, que é uma seita que não aceitava o templo, e isso eles tinham de super diferente dos outros. Eles tinham toda uma história complicadíssima de uma batalha entre o bem e o mal, não sei o que, altos livros sagrados que eles tinham, e o hábito de tomar banhos mikveh, né, banho depurativo, purificador, frequentemente, muito frequentemente, várias vezes ao dia até. Parece que é antes de dormir, a hora que se levanta, antes da refeição. Eu não lembro. Não, toma banho mesmo, de imersão. Banheira? Mikveh. Uma banheira com água corrente. Uma piscininha com água corrente. Aí, inclusive, há muita gente que chegou à conclusão que São João Batista provavelmente, mesmo sendo filho de um sacerdote, teria ido viver com os essênios, porque ele vivia na beira do rio pregando um batismo, quer dizer, um mergulho na água de purificação, e se alimentando de gafanhotos com mel, que é uma comida que estaria perfeitamente ok para um essênio, e vestido com a pele de camelo, que também estaria perfeitamente ok para um essênio. Então, essa outra religião dentro do mesmo judaísmo, né, essa nem aceitava o templo, porque eles queriam que fosse uma linhagem sacerdotal que tinha existido 150 anos antes, mas que circunstâncias políticas tinham tirado do templo. Enquanto não voltasse aquela linhagem sacerdotal, para eles o templo não valia. O templo estava conspurcado, não valia. E eles tinham até um mapa do templo, que isso é muito interessante, um mapa do templo abrangendo uma área muito maior. Para eles. Deixa eu ver se eu entendi. O templo estava sujo porque Herodes não era judeu? Não, o templo estava sujo porque os sacerdotes
que estavam lá não eram da família de sacerdotes corretos. Ah, tá. Dei uma viajada aqui. Entendi. E aí eles também tinham a ideia de que o templo deveria ser muito maior. E, coisa muito interessante, o templo incluiria, a área de sacrifícios do templo incluiria o Monte Calvário, onde Nosso Senhor foi sacrificado. Quer dizer, é um outro ponto que aponta para o cristianismo, né? Para a verdade do cristianismo, digo. Mas, além disso, ainda tinha os samaritanos. Os samaritanos, a situação é mais complicada ainda, porque os samaritanos tinham outro templo e eles eram tão separados que eles não falavam com os judeus. Aí é por isso que tem a parábola do bom samaritano na Bíblia, né, no Novo Testamento, que é a história de um cara que é assaltado e aí os ladrões deixam ele à beira da morte, na beira da estrada, e aí passa um sacerdote, passa um levita, e eles ficam com medo de se aproximar dele e de se conspurcar com um cadáver, ficarem impuros. Então eles não chegam perto, porque eles acham que ele pode estar morto. Mas o samaritano vai lá e cuida do cara, bota álcool nas feridas dele, bota óleo para curar, depois leva o cara para um hotel, bota o cara num hotel, paga médico, paga tudo. Aí Nosso Senhor pergunta, quem foi o próximo dele? Né? Quer dizer, quem é que estava mais perto daquele judeu? Os outros judeus ou o cara que era tido como inimigo até? Mas eles, os samaritanos, eles tinham a mesma Torá, eles faziam os sacrifícios no templo do mesmo jeito, só que em outro lugar, em outra montanha, né? E Nosso Senhor disse que eles estavam errados. Nosso Senhor falou com todas as letras que eles estavam errados. Eles, os saduceus, Nosso Senhor condenou. Condenou as crenças deles. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, por exemplo. Aí volta e meia os saduceus vinham tentar pegar Nosso Senhor, com uma pegadinha, e ele chegava e botava, vocês estão errados. Os samaritanos, Nosso Senhor aceitou a água, pediu água para uma mulher samaritana, a mulher samaritana ficou muito espantada com isso. Quer dizer, ele procurou se aproximar, né, para usar o linguajar do pessoal mais esquerdista, dos excluídos, né? Mas o fato é que os samaritanos, que eram judeus que tinham voltado da Babilônia num momento diferente daqueles que construíram o templo, e eles tinham construído o templo em outro lugar, então ficou aquela briga. Mas basicamente é briga de irmãos, briga de primos, e por isso o ódio era tanto maior. Exatamente por isso. Você não consegue ter ódio total de um desconhecido, mas você consegue ter ódio total de alguém que conviveu com você a vida toda, que é muito parecido com você. Na prática sempre acontece assim. E finalmente, mais importante para o que nós estamos tratando agora, tinha os fariseus. Os fariseus, Nosso Senhor fala deles que eles estão sentados na cátedra de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque os caras, segundo Nosso Senhor, gostavam de botar pesos pesadíssimos nas costas dos outros e se livrar dos pesos eles mesmos. E aí ele dá um exemplo que era um hábito entre muitos ricaços fariseus. Os caras dedicavam ao templo os bens deles, eles davam como oferta ao templo, o corban, como oferta ao templo, e
e eles ficavam de usufrutuário. Aí quando chegava o pai e a mãe doentes, dizendo, por favor, meu filho, me leva no médico, me paga um médico, um remédio, uma coisa, o filho dizia, não posso, eu não tenho nada, tudo que está aqui em volta do templo. Aí Nosso Senhor diz com razão que isso é uma coisa muito feia, muito errada. E os fariseus também de onde veio São Paulo. São Paulo, ele era fariseu radical, muito estudioso da lei. E os fariseus, eles tinham um hábito de fazer o que eles chamavam de uma cerca em volta da lei. O que quer dizer isso? É uma coisa que a gente pode ver até hoje no judaísmo, porque o judaísmo de hoje ele é todo ele descendente dessa seitazinha minúscula que não chegava a 5% da população judaica. Na Bíblia diz que você não pode cozinhar a carne do bezerro no leite da vaca mãe dele. Eu conheço. Pois é, na prática, isso quer dizer que hoje em dia, até hoje em dia, mas os fariseus já faziam coisas, eles não chegavam tão longe, o negócio foi indo cada vez mais longe. Mas não pode misturar queijo com frango. Não tem chance nenhuma de você estar cozinhando a carne do bezerro no leite da mãe, você misturando queijo com frango. Mas eles simplesmente proíbem qualquer carne de ter contato com qualquer queijo, qualquer coisa com leite, derivado de leite. Então um judeu ortodoxo vai ter 2 pias em casa, se não tiver 3, 3 jogos de prato, um para coisas de queijo, um para coisas de carne, um para coisas que não é nenhum nem outro, tipo ovo, legumes, coisa assim. Ou ainda um outro exemplo, esse é mais louco ainda. As leis que proíbem o trabalho no sábado, elas são basicamente, elas proíbem os trabalhos que foram feitos para a construção do templo. Foi o critério como eles arrumaram. Então é proibido quebrar coisas no sábado. Você não pode pegar e quebrar um galho de árvore. Então, por causa disso, é proibido andar a cavalo, porque você pode ter a tentação de quebrar um galho de árvore para usar de chicote, mesmo que você já tenha um chicote, mas é proibido andar a cavalo. Aí, quando inventaram a bicicleta, eles decidiram que, como andar de bicicleta é muito parecido com andar a cavalo, eles proibiram também andar de bicicleta no sábado. Isso é uma cerca em volta da lei. É proibido tocar um instrumento musical no sábado, porque você pode querer consertar ele, que é outra coisa proibida. Entendeu? Como não interessa a intenção, lembra que a gente falou? Como não interessa a intenção, só o fato, então eles ficam tentando impedir o fato de acontecer. E isso que eu não entendo, não é injusto valer só o fato do que a intenção? Injusto. O que justifica isso na lei judaica? Onde está escrito assim? Que é mais importante o que você fez do que qual a intenção por trás? É a tradição. É a tradição, porque você tem... Começou... Porque você tem na Bíblia, não farás isso, farás aquilo, etc e tal, etc e tal. Mas depois, muitas dessas coisas, a maior parte, aliás, eles viraram ao contrário. Isso a gente ainda vai ver. Mas então, a gente tem esses grupelhos, quer dizer, saduceus, essênios, fariseus, deixar os samaritanos de lado, porque os samaritanos estão tão completamente de lado que eles não estão dentro da mesma sociedade. Mas esses 3 grupelhos,
eles são uma coisa ínfima perto do grosso da sociedade. O grosso da sociedade não tem chongas a ver com isso. Não se mete. Respeita todos eles. Muitas vezes as pessoas passavam um período da vida estudando junto com um grupo, e depois passava para outro grupo, ou nunca pisava no território de grupo nenhum. Quer dizer, eram coisas que aconteciam ali, né? Mas era gente que tinha, no sentido que a gente dá hoje, religiões mais diferentes do que catolicismo e testemunho de Jeová. Só que todo mundo ali era judeu. Porque o importante era o templo. O importante era o sacrifício do templo. As festas do templo. Era uma religião basicamente sacrificial. Não era uma religião credal, uma religião baseada no credo. Era uma religião baseada na prática dos sacrifícios do templo. E aí vem Nosso Senhor, morre, ressuscita, vem Pentecostes, a igreja explode, começa a crescer loucamente. Pentecostes, né, os discípulos estavam reunidos, de repente veio o Espírito Santo como línguas de fogo, e eles todos começaram a pregar. Aí eles entenderam instantaneamente tudo que Nosso Senhor tinha dito para eles, e aí eles começaram a pregar, e eles pregavam falando na língua deles, do dialeto galileu, do aramaico, e cada um ouvia na sua própria língua. E isso que foi Epifânia? Ou não tem nada a ver? Não, Epifania. É Epifania. A Epifania é o dia de Reis, quando os Reis Magos levam os presentes para o menino Jesus. Mas isso não significa que Epifania não é a tomada de consciência de uma coisa? Confundido, né? Tá, continua. Eu confundo tudo, vai. Isso é Pentecostes. O que eu tô falando é Pentecostes. É que eu tô falando pelo sentido literal da palavra, eu tava associando a festa católica. Não, a Epifania é a vinda, é a revelação. No caso foi revelação aos não-judeus, os reis magos chegaram lá. Ah, sim. Uhum. Mas Pentecostes foi a hora que a igreja de repente se viu completamente reunida. Todo mundo entendeu perfeitamente o que Nosso Senhor tinha dito. E eles começaram a pregar, e miraculosamente a pregação deles era entendida pelas pessoas na própria língua. Não se esqueça que eram 12 caipiras semi-analfabetos do interior do Piauí. E 11 no caso, né, que Judas tinha se enforcado. Uhum. Mas aí o cristianismo começou a crescer muito, como sendo considerado uma religião dentro do judaísmo. Quer dizer, estava ali dentro do judaísmo. As pessoas consideravam o cristianismo como se fosse mais uma coisa tipo essênios, tipo saduceus, tipo fariseus. Só que aí aconteceu um borogodó complicado. São Paulo, a caminho de Damasco, para ir perseguir os cristãos em Damasco, foi derrubado do cavalo por uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, me persegues porque ele estava perseguindo a igreja é o corpo místico de Cristo. Aí São Paulo
teve essa epifania, né? Teve essa revelação divina, né? Chegou em Damasco, procurou o cara que Nosso Senhor tinha mandado procurar, foi batizado, aí foi para o deserto, ficou um tempo no deserto meditando, tentando fazer assentar aquilo tudo. Aí foi procurar São Pedro para ser ordenado e começou a pregar entre os não-judeus. Só que o judaísmo, ele era aquela religião do sacrifício, mas uma religião nacional. Os fariseus, eles procuravam, naquela época, os fariseus, eles ativamente procuravam converter as pessoas, converter os pagãos. Nosso Senhor acusou eles, dizendo que eles andam um tempão para converter um pagão, quando conseguem, fazem o sujeito ficar pior do que eles. Mas aí eles convertiam o pagão, e aí o pagão tinha que seguir 613 leis de Moisés. Se ele se convertesse, tinha que seguir as 613 leis de Moisés. E aí na igreja deu uma briga entre São Pedro e São Paulo a respeito de se seria necessário para os pagãos convertidos seguir a lei de Moisés ou não. Aí São Pedro, que achava que seria necessário, teve uma revelação divina, um anjo, essa é a parte mais deliciosa da Bíblia, um anjo apareceu para ele com um lençol, com tudo quanto é tipo de carnes proibidas, camarões, lagostas, lombinhos de porco, as coisas mais gostosas do mundo. Disse: Pedro, toma, mata e come. Ah, eu não posso, eu não como isso, isso é proibido. Pedro, toma, mata e come. Mas por que eu vou fazer? Pedro, toma, mata e come. Aí ele sacou que não era necessário seguir mais aquela lei de Moisés. E nesse momento os fariseus viraram inimigos figadais, já eram, né? Já perseguiam, porque consideravam que Nosso Senhor era um blasfemo, porque ele disse que antes de Abraão eu sou. Mas a partir daquele momento, assim, a raiva foi total, porque os caras tentando fazer uma cerca em volta da lei, e aparece a religião querendo demolir todas as cercas. Só uma prova de que ele era realmente Deus é que eu ainda não consegui entender direito a Trindade. Porque se antes de Abraão ele né, eu sou... Então ele está dizendo, eu sou Deus, então eu sou Deus. É por isso que o C.S. Lewis, o escritor inglês, disse que esse negócio de dizer que Nosso Senhor era um grande sábio, mas não era Deus, é coisa de quem nunca leu a Bíblia. Porque ou ele era louco, ou ele era Deus. Então, eu conheço um judeu. E ele fala, não, Jesus é incrível, assim, a gente respeita, lê, segue uma coisa ou outra. Mas pra gente, ele não é o Messias, não é o Cristo, não é Deus. Então, assim... E aparentemente ele nunca leu o Novo Testamento. Não sei. Não sei. Mas aí o que aconteceu? Começou a ter essa briga que já existia antes, ela se tornou assim, entre farisaísmo e cristianismo, ela virou uma briga figadal que o cristianismo estava ganhando de lavada. Assim, conquistando aquele povão todo que não entrava para nenhuma das seitas. O cristianismo estava conquistando aquele povão todo e mais um monte de pagãos.
A igreja estava crescendo, um troço impressionante. Pagão era quem não era judeu? Ou tinha as religiões pagãs lá? Tinham várias religiões pagãs, mas pagão principalmente na área ali. É que eu já ouvi essas duas definições, eu queria saber qual é a certa. Pagão é quem acredita em um Deus que não é o verdadeiro Deus, basicamente. Quer dizer, os romanos acreditavam em Júpiter, em Minerva, em um monte de deuses lá, ou um bandista, são pagãos. Religiões nórdicas, tudo. As religiões nórdicas. Legal. Ou, no caso, também, é outro sentido, mas que a base é a mesma, é a pessoa que não é batizada. A pessoa que não é batizada é pagã. A gente considera pagão. Mas o judeu não é pagão. Mas a pessoa não batizada em geral, assim, não é nem recém-nascido, é pagão. Por isso que se chama até roupinha de pagão, né? Aquele vestidinho para levar neném para o batizado. A roupinha de pagão. E porque ele ainda é pagão. Ele ainda não foi batizado. Legal. Mas aí, para melhorar a confusão, o que aconteceu? Uma rebelião dos judeus contra os romanos. Essa rebelião, ela foi movida por um grupo que era mais político do que religioso, os zelotas, mas ela levou à destruição do templo. Isso no ano 70. Quer dizer, o templo foi destruído. E isso foi um troço que, assim, para a religião judaica, era a maior tragédia que podia acontecer, porque ela era a religião do templo. Ela era a religião do sacrifício no templo. E era o sacerdote lá matando o bicho e torrando as partes do bicho para que ele se levantasse, fumasse até os céus. Aquilo era o centro da religião, aquilo era o tudo deles. Era o que unia todo mundo. E, de repente, não tem mais templo. O que fazer? Diante desse momento, primeiro, já havia a confusão. Segundo, já havia até o fim de algumas seitas. Os saduceus, por exemplo, não se sabe exatamente quando que eles acabaram, mas presume-se que tenha sido mais ou menos por aí, porque eles eram a galera que estava em volta do templo mesmo. Mas o que fazer para manter a religião judaica, as religiões judaicas, sem o templo? Veremos no próximo capítulo.